Glória a Deus. Quem se considera mais do que vencedor? Hoje eu venho trazer uma palavra que o apóstolo Paulo ele escreve aos Romanos. O apóstolo Paulo, ele foi um homem muito sabedor antes de conhecer quem era Jesus de verdade. E conhecendo Jesus, ele teve um diferencial na sua vida, porque a própria palavra diz: crescer na graça e no conhecimento. Paulo tinha uma arma muito forte, que era o conhecimento. Paulo entendia de todas as leis, Paulo entendia de todo e qualquer mandamentos, porque ele era assiduamente formado pela escola, para que ele viesse até mesmo defender com unhas e dentes aquilo que ele seguia, que eram os mandamentos. Mas sabemos que a era Jesus, ela veio para mudar tudo isso, porque Paulo aprendeu o evangelho de sacrifício, o evangelho de olho por olho, dente por dente, o evangelho rigoroso, que a misericórdia só era dada por Deus, mas que o homem tinha que usar da espada e até mesmo fazer com que aquilo viesse a ser cumprido. Mas a Bíblia diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. Por este amor, a Bíblia diz que ele amou de tal maneira, João capítulo 3, do verso 16, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele veio trazer um evangelho de amor, o evangelho de transformação, o evangelho de resgate. No período em que Jesus ele caminhou, em que ele fez as obras, em que ele revolucionou a terra, creio eu que ainda era somente comentado diante deles. Quem foi este que de Nazaré se levantou de uma família pobre para resgatar e criar uma multidão de pessoas? Eu creio que ali a defesa do que estudava Saulo antes da conversão era Saulo, eles já tinham aquilo na mente, persuadido para combater verdadeiramente quem eram as religiões daquela época. O Sinédrio, nenhum deles, nem os fariseus, nem os saduceus, ninguém aceitava Cristo como o Messias, como o Emanuel, Deus conosco, como o Salvador. Eles olhavam que Jesus não era mais do que Teudas, não era mais do que Judas, que se levantou um tempo, fez uma revolução, mas logo tudo foi por água abaixo. Só que o evangelho de Cristo era diferente. Quando ele juntava um grupo daqui, o outro já se levantava para estar junto dele, de sorte que quanto mais o Sinédrio, quanto mais o sistema tentava contra eles, mais crescia aqueles que estavam do lado de Jesus. Olhe bem para cá o que eu vou te falar aqui nesta noite. Se você for observar, quando Cristo ele foi primeiro para chamar os 12, chamado Pedro e Simão, que estavam pegando a rede e lavando depois de uma pesca mal sucedida, ali ele já estava pregando, e ele vê que Pedro estava lavando a rede. Cristo olha para ele, pede licença, de eu subir até o teu barco para me pregar o evangelho que eu trouxe à terra. Pedro dá para ele, e ao mesmo tempo que lavava a rede, ele observava. Jesus naquele momento começa a observar que Pedro, ele era até mesmo talentoso naquilo que ele foi chamado. Ele começou a observar de cima do barco pregando, que Pedro era comprometido, que Pedro era um homem zeloso, porque tem pessoas que trabalham, mas o seu trabalho nada mais é do que aquilo que ele ganha o pão e acabou. E existe aquele que gosta de fazer aquilo que ele trabalha. Olhe bem para cá, assim também levando nós a palavra para nós nesta noite. Tem pessoas que caminham para a igreja por caminhar, tem alguém que pega a Bíblia e testifica a paz do Senhor por dar a paz do Senhor, vive automaticamente
ainda não encontrou verdadeiramente a verdade para mudar a sua vida. Só que diante de tudo isso, também eu conheço aqueles famosos fanáticos, aqueles que conheceram a verdade, que no evangelho anátema consegue destruir a fé dele. Eles são aqueles que pode vir o que vier, que pode vir a pandemia, que pode vir Satanás, que pode se levantar, mas ele está com a palavra de Cristo quando disse para Pedro e a igreja que as portas do inferno não prevalecerão. São aqueles que quando o diabo surgir, ele diz: pode vir Satanás, mas tu não vai me parar, porque eu tenho Jesus do meu lado. Eu conheço um crente que é fanático, levante a mão e dá glória a Deus. Eu conheço aquele que estão preparados para adorar a Deus, não importa a circunstância, dê glória a Deus. Cristo olha para o barco e diz: Pedro, vai ao alto mar e lança a rede. Ele só coloca, mas ele não questiona. Senhor, a noite toda pesquei, não foi bom, foi mal, mas olha, tu veio para o meu barco e sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Jesus sai do barco e eles voltam para o mar. E Jesus continua pregando ali, já não mais no barco de Pedro. Tiago e João ficaram do ladinho, vendo, porque o ser humano ele tem que colar naquele que tem sucesso. Quando Pedro e Simão, ou seja, quando Pedro e André jogaram a rede, de sorte em que eles começaram a sentir o peso, eles não deram conta, porque era tão grande o número de peixes. E lá está Tiago, lá está João, olhando os filhos de Zebedeu, que ali estava algo milagroso acontecendo. A Bíblia diz que Simão chama Tiago e João: olha, vem para cá, bora nos ajudar, que aconteceu um milagre. Quando eles pegam o peixe, de sorte que os barcos quase vão a pique, eles começam a entender que quem tinha subido naquele barco era alguém que passaria a mudar a história de Pedro como pescador. A Bíblia diz que quando eles enchem os barcos, que eles retornam à beira da praia, Pedro ainda vê aquele que entra no barco com ele, e quando Pedro avista, diz assim: afasta-te de mim, porque não sou digno de que esteja diante de mim. Naquele momento ele olha para ele, com aquele olhar de dizer para Pedro: Pedro, eu tenho uma nova história na tua vida. Pedro, eu vou escrever algo que tu nunca vai pensar, que tu nunca vai imaginar. Naquele momento ele olha para Pedro e diz: Pedro, pois hoje, se tu acreditares e vir comigo, tu não vai ser só pescador de peixe. A partir de hoje se tornará pescador de alma, e a tua vida vai ser revolucionada, porque Pedro, eu tenho uma história para ti, aonde tu vai entender que aquele que entrou no teu barco, Pedro, entrou para mudar a tua vida. Sabe por que Jesus entrou na tua vida? Sabe por que Jesus pisou no barco da tua história? Porque Ele quer mudar a tua família, Ele quer mudar o teu casamento, Ele quer mudar a tua contas, a tu teu pensar. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que creem nele. Jesus olha para o lado, tem dois, e aí vocês dois também querem vir na hora, chefe? Vamos lá te seguir, porque o que aconteceu agora foi algo extraordinário. Pedro foi o primeiro, junto do seu irmão, junto de Tiago, junto de João, para começar o caminho que Cristo tinha para trilhar na terra. Daí então Jesus começou a ver, lá vai Jesus chamar Mateus, lá vai Jesus chamar Natanael, lá vai Jesus chamar os Judas, os dois Judas, lá vai Jesus chamar e completar os 12. Quando ele completa os 12, ele começa a indicá-los e a falá-los sobre o que seria o verdadeiro evangelho. Sobe ele no Monte das Oliveiras e vai falar das bem-aventuranças. As bem-aventuranças são felicidades. Ele começou a dizer que felizes todos aqueles que serão pacíficos, felizes aqueles que choram, felizes aqueles a qual
tende sobre a vida dele, a quando vier encontrar eles fazendo a vontade dele. Ele falou sobre o perseverar, de sorte que sai Cristo dali, para ensinar para eles sobre tudo que a lei dizia. Pega Cristo e começa a multiplicar na terra. Cria-se uma verdadeira multidão. Cristo cumpre um trabalho, Cristo cumpre um legado tão grande, e neste legado ele falou para eles que no final da vida todos eles teriam uma recompensa. A Bíblia diz que Cristo morre, mas ao terceiro dia ele ressuscita. Quando ele ressuscita é para mostrar para Pedro e os discípulos que ele era realmente a vida eterna, para que todos aqueles que conhecessem a ele chegassem a ter a salvação. A Bíblia diz que daí se levanta, não tinha Gamaliel, não tinha Augusto César, não tinha Pôncio Pilatos, não tinha ninguém que parava a igreja de Cristo, porque quanto mais tentavam contra ela, mais a igreja crescia. Um dia pegaram um dos 7 diáconos que foi escolhido por Pedro para ajudar as viúvas e o órfão. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito, mas ali estava este homem chamado Saulo. Saulo, que por um momento não entendia que eles não tinham que até mesmo ser um verdadeiro adorador, mas tinham que obedecer a lei. Só que a lei já tinha sido mudada, dando sacrifício para o amor. Um dia, após matar Estevão, ele tem até mesmo um decreto do rei dizendo assim: olha, pode ir em Samaria, pode onde tiver, tu vai fechar tudo, ninguém vai falar o nome de Jesus, ninguém vai tentar contra este povo, ou seja, ninguém vai prevalecer deste povo que fala de Jesus. A Bíblia diz que Saulo vai a caminho para até mesmo prender alguém que estava pregando, mas para a sua, eu posso dizer, felicidade, aparece uma luz tão forte brilhando sobre ele, e ele cai do cavalo. Naquele momento o cego ele grita: que foi que aconteceu? Quem é? Aquela voz falava: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo olhou, não vindo, dizia: quem está falando? Quem é você? Aquela forte luz olhou para ele e disse: eu sou Jesus, da igreja que tu persegue, da igreja que tu fica atrás dela, daqueles a qual tu tem uma carta preparada. Saulo caiu no rosto no chão e viu que aquilo que ele estava sentindo não era natural, mas era sobrenatural. Sabe o que é sentir Jesus? É quando em Eclesiastes capítulo 5 diz: guarda os teus pés quando entrares na casa de Deus. Tem gente que vem para a igreja com só aquele automático de vir, entrar e sair, mas tem aqueles que vem doente, que vem triste, que vem atônito, mas quando entra aqui, aquele que te trouxe restauração e vida, ele começa a entrar dentro de ti, ele começa a mudar a tua vida. Eu creio que nesta noite você é aquele que é o verdadeiro adorador, que entra na casa de Cristo para receber a vitória. Porque nós temos que ser aquele, irmãos, que quando chegamos à casa de Deus, eu quero mais de Deus para a minha vida. Aqui é o lugar, irmãos, melhor do ser humano estar. Às vezes é bom sair, às vezes é bom passear, às vezes é bom estar em família. Tudo é bom, é ótimo. Eu sempre aconselho, façam sempre isto. Mas o mais importante da nossa vida é quando nós entramos na presença dele, é quando nós chegamos a receber o que ele tem para a nossa vida. Sabe por quê? Porque às vezes a gente entra ferido, às vezes a gente entra angustiado, às vezes já maltrataram nós dentro de casa, às vezes já falaram algo que está no nosso coração.
ele vai se humilhar na casa de um homem, a qual ele vai conhecer quem era Jesus. Ao Jesus chamar um homem de Deus, fala assim: olha, vai até a rua direita, na casa de um homem chamado Judas. Tu vai colocar a mão sobre a cabeça dele e ele vai ser curado. Mas Saulo, eu ouvi falar que ele é perseguidor, ele é matador. Mas vai lá, porque agora eu vou fazer o quanto ele vai padecer pelo meu nome. Quando Saulo recebeu o profeta, ele disse: eu já sabia que tu vinhas aqui, porque o Senhor me mostrou tu colocando a mão na minha vida e caindo as escamas dos meus olhos. Naquele momento o Espírito Santo revestiu Saulo e transformou ele no apóstolo São Paulo. Paulo, quando a reunião estava pronta para receber o considerado, o mais estudado, o mais sabedor, é diferente o jeito que ele entra. Eu creio, vou inventar aqui, porque o crente ele tem que navegar no Espírito. Vamos imaginar Paulo entrando na reunião dos seus amigos que estavam perseguindo a igreja de Cristo e dizendo: a paz do Senhor seja convosco. Oh glória, eu creio que eles olharam para Paulo: que é isso? Está brincando, né? Tu só pode estar brincando. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, disse Jesus. Vai começar a imaginar. E eles olharam: o que é isso? Ele começou a dizer: eu sou o pão da vida, quem come esta carne nunca mais terá fome. Epa, Saulo já se contaminou. Será um vírus, será uma peste o que está acontecendo. Saulo disse: olha, eu não sei o que vocês estão pensando de mim, mas uma coisa é certa: encontrei com Jesus no caminho, e a partir de hoje a minha vida pertence a Ele, porque verdadeiramente Ele é o Evangelho da verdade. Quem pode adorar o Jesus de Pedro? Quem pode adorar o Jesus da igreja? Quem pode adorar o Jesus de Paulo? Quem pode adorar aquele que é digno de honra, de glória e de louvor? Adore o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que daí ele segue um legado muito especial. E quando ele fala aqui, ele fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente pode olhar uma pandemia como essa, que o mundo aí está sofrendo, desequilibrou a economia, desequilibrou o confinamento, desequilibrou a rotina que o ser humano vivia. Mas uma coisa eu tenho para dizer nesta noite: pode ter mudado muita coisa, sim, mas Jesus ainda continua sendo poderoso. Jesus ainda continua no controle de tudo. Olhe bem para cá. Nós não sabíamos o que planejava a China, nós não sabíamos o que planejava quem criou o vírus, mas a Bíblia diz que aquele que está lá em cima, ele não dorme, ele não vacila, ele é o guarda de Israel. Às vezes nós anoitecemos e quando amanhecemos o dia, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Nós não entendemos o porquê, mas aquele que está lá em cima, ele entende, ele compreende e ele sabe de todas as coisas. Ah, pastor, então por que ele permitiu tudo isso? Não é até mesmo que ele queira castigar a humanidade, não é que ele não perdeu o controle de tudo, não. É que esta palavra, ela tem que se cumprir, ela tem que acontecer. Passa os céus, passa a terra, mas a minha palavra não há de passar. Mas Jesus ainda continua na direção da tua vida, da tua família, tudo. A pandemia também coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, pode vir a morte natural para você, mas a tua alma tem um preço, e esse preço chama Jesus Cristo de Nazaré. Fica de pé.